Provérbios 4, 23. Amém? Todos acharam? Amém? Esse amém está fraco. Amém? Aí, melhorou. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É um texto bem conhecido, né, de todos. Quantos aqui já ouviram falar de Provérbios 4, 23? Já ouviram pregações sobre isso? Amém? Pois bem, aqui nós vemos uma palavra de um homem que certa vez chegou diante do Senhor e poderia ter pedido qualquer coisa, né, como homem, acima de tudo, sabendo que diante dele tinha um Deus que podia dar aquilo que o coração dele sentia, o que o coração dele desejava. Mas ele pediu sabedoria. Mas assim, o que eu achei mais interessante nesse texto, essa palavra não foi de Salomão. Se vocês olharem o capítulo 4, lerem todo o seu contexto, vocês verão, assim como eu posso ver, um filho que estava sentado aos pés do pai, ouvindo seus ensinamentos. Sabemos que um grande filho precisa de um grande pai. E ali nós vemos um grande rei, talvez por ter passado tantas lutas, tantas dificuldades, tantas experiências com Deus, apesar de não ter a maior sabedoria do mundo, ele tinha experiência de vida. Ele sabia o que ele vivenciava, e o que ele vivenciava era estar com Deus. Apesar de sabermos que em alguns momentos da sua vida ele retrocedeu, ele pecou, e ali nós vemos o rei Davi com seu filho Salomão aos seus pés, e ali ele falava grandes palavras de sabedoria. Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque, Salomão, se você não fizer isso, virão coisas ruins, porque a nossa natureza é ruim, a nossa natureza é pecaminosa, é má. Mas você tem uma escolha, você tem algo em que se agarrar, você tem algo em que se apegar. Então não se contamine, porque virão situações para te tirarem do caminho. Quer ser bem sucedido? Ouça as minhas palavras, ouça o que eu estou te dizendo agora. E ali Salomão ouvia, e eu pude ver também que isso já era costume, né, do povo hebreu, usarem os provérbios como palavras de sabedoria para os seus filhos. E nós vemos que nesses provérbios, se nós formos pegar aqui, estudar a fundo, né, o livro de Provérbios, nós veremos diversas culturas do Oriente. Aqui não tem só uma cultura hebreia, não, mas aqui tem culturas do Oriente, de todo o Oriente, né? Nós vemos assim outros escritores também que eram amigos de Salomão, que também escreveram alguns provérbios neste livro. Mas só por causa disso nós não podemos jogar fora, porque muitas vezes, assim como Deus usou um dia uma mula para falar com Balaão, Balaão estava atordoado, e o Senhor usou uma mula. Muitas vezes Deus usa o ímpio para falar com a gente, mas para isso nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Então, que nós podemos tirar dessa mensagem, nós podemos extrair coisas tremendas. Primeiro, entendermos o que é o coração do homem. O coração do homem, segundo a palavra de Deus, é o que? É o âmago, é o nosso ser,
é o nosso caráter. E quando nós fomos formados à imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos formados de bondade, de misericórdia, de compaixão pelo nosso próximo. Porém, quando caímos no pecado, quando o homem foi e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo veio à tona, tudo desmoronou. E o homem de uma vida sã passou a ter uma vida doente, de um coração bom passou a ter uma vida doente, um coração doente. E ali o homem foi se degradando, foi se afundando no pecado. E nós vemos que o Senhor, Ele se arrependeu amargamente de ter criado o homem. E o que Ele fez? Mandou o dilúvio. Vou exterminar toda a raça humana. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo de ter feito o homem. E ali o Senhor levantou o homem, Noé, que pregou durante 100 anos, para que aquelas pessoas se arrependessem. Mas não se arrependeram. Por quê? Porque o seu coração já estava arraigado no pecado. O seu coração já estava cheio de maldade. Eles já haviam deixado fazia tempo as coisas de Deus para trás. Eles esqueceram totalmente da sua origem. Mas o Noé com a sua família não havia esquecido. E Noé continuou pregando durante aqueles 100 anos, até que chegou o tempo que veio o dilúvio, e toda a raça humana foi exterminada. Todos sabem disso. Porém o Senhor falou: agora eu não vou fazer mais isso, eu não exterminarei mais a humanidade com água. Só que o Senhor já tinha um plano maior, que era enviar Jesus Cristo, seu Filho, sobre a terra. Então nós vemos que o coração, ele está sujeito a tantas coisas. Por isso que nós falamos na igreja que nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor. Porque muitas vezes vocês chegam aqui na igreja, vocês chegam aqui na casa de Deus com o coração quebrado. Eu sei porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. Teve uma vez que eu cheguei na igreja, eu estava tão desesperado aquele dia, eu estava com o coração tão doído, tão amargurado. Eu falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer sobre essa situação, mas hoje eu vou dar tudo de mim. Eu clamei ao Senhor, eu chorei, eu gritei, eu adorei. Naquele dia, eu sei que meu coração totalmente cheio da presença de Deus. Porque o que eu fiz? Eu me esvaziei daquela tristeza. Eu tirei toda aquela sujeira que estava ali dentro. Porque quem tem que fazer isso somos nós. E o Senhor veio através do seu Espírito Santo e me encheu da presença dela. E aquela presença me transformou, me libertou. Amém? Glória a Deus. De que maneira podemos guardar o nosso coração? Acima de tudo, submetendo a nossa vontade à vontade do Senhor. Uma coisa interessante que eu percebi quando eu cheguei aqui em Jaraguá do Sul. Existe algo tremendo aqui nessa cidade. Não sei quantos já tiveram essa percepção. Chega a ser algo espiritual mesmo. Mas existe algo tremendo aqui, uma carga sobrenatural sobre o povo de Jaraguá. Porque é um povo que traz no nome, traz nas costas uma carga de trabalho, né? A cidade do trabalho. Aqui todos trabalham, aqui trabalha-se, aqui trabalha-se e trabalham. E com isso que aconteceu com o passar dos anos, aqui não sei se é o conhecimento de todos, mas se eu não me engano, acho que é a segunda ou terceira cidade que tem mais milionários no Brasil. Todos têm conhecimento disso? Então o que acontece? Com isso nós vemos o comércio, nós vemos a indústria, tudo colabora para o enriquecimento da cidade.
E com isso, nós os mais humildes somos achatados. O nosso salário é achatado. E por consequência, o que nós temos que fazer? Temos que trabalhar 2 vezes mais, trabalhar 12 horas, 13 horas, 14 horas, se possível. Isso suga o nosso tempo. E o que isso traz para a cidade é um peso espiritual tremendo. A quantidade de adultérios também é uma coisa tremenda nessa cidade. Por quê? Porque o conceito de família, o tempo para a família quase não existe. Porque quanto mais trabalho, mais carga, menos tempo nós temos de passar com os nossos filhos, com as nossas esposas. Isso é uma carga tremenda. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não estamos apercebidos disso. E os anos vão se passando, e as famílias vão se deteriorando, os filhos vão se destruindo, os filhos se entregam às drogas, se entregam à prostituição, e o pai se entrega à lascívia, a mãe se entrega ao pecado, e a humanidade vai para a destruição. Mas em Jaraguá do Sul encontra-se um povo que também tem o seu coração voltado para o Senhor. E é por isso que nessa noite o Senhor quer abrir os olhos do nosso coração. O Senhor quer que nós abramos os nossos corações à sua voz. O Senhor nessa noite nos chama para gritarmos contra tudo que tem acontecido de errado nessa cidade, para levantarmos a bandeira do nome do Senhor e dizermos: nós não aceitamos o que acontece aqui. Você está disposto a isso nessa noite? Amém? Pois bem, a segunda coisa que nós temos que fazer é vigiar e orar. Algo tão óbvio, né? Mas muitas vezes não fazemos. Por quê? Porque nós estamos num ambiente de, vamos colocar assim, de podridão, né? Porque nós vivemos no mesmo ambiente dos nossos amigos de trabalho, muitas vezes até mesmo na nossa família. Nós não temos como sair disso. Mas acima de tudo, a nossa santidade, ela deve ser guardada no Senhor. E para isso você tem que vigiar. Porque o inimigo, sabendo que você é um potencial nas mãos do Senhor, queira você ou não, não sei quantos sabem disso, mas todos nós temos um chamado na presença do Senhor. Não somente eu que estou aqui falando com vocês, mas todos vocês. Mesmo que hoje ainda vocês não entendam, eu vou falar aqui um pouco mais para frente sobre isso também. Que muitas vezes nós pedimos algo, né? Senhor, eu quero muito isso, eu quero muito isso. Mas o Senhor não nos dá nada sem um propósito, sem um fim, sem uma finalidade. Às vezes nós achamos que a salvação para nós é o fim de tudo. A salvação não é o fim de tudo para nós. A salvação, ela passa por nós para alcançar outros. Como virão se não há quem pregue? Como seu pai, como a sua mãe, como seu irmão, seu colega de trabalho, seu colega de colégio ouvirá falar de Jesus se você não fala dele? Se nós não falamos dele? Como o coração dele se quebrantará ou não se quebrantará? Até mesmo porque a salvação é uma escolha. Mas alguém tem que falar. Como virão se não há quem pregue? E muitas vezes nós falamos: Senhor, me dê isso, Senhor, me dá um carro novo.
Me dê um carro novo, Senhor. Me dê uma casa nova. Meu Deus, eu estou precisando muito de uma bicicleta nova, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar. O Senhor não te dará nada se não tiver um propósito que seja para a glória dEle. Quais são os seus sentimentos em buscar ao Senhor? Quais são os nossos sentimentos quando viemos à casa do Senhor? Quando nos propusemos a servir ao Senhor? Será que é somente buscar o que Ele tem nas mãos para oferecer? Ou será que acima de tudo para buscar a vontade dEle? Para que possamos deixar o reino dEle fluir através das nossas vidas. As bênçãos te seguirão. Não precisa que nós corramos atrás das bênçãos. Elas vêm atrás da gente. Mas nós corremos como desesperados. O Jack falou aqui algo interessante semana passada. Eu falei, Jack, isso é muito legal. Ele perguntou o que nós temos pensado em deixar de herança para nossos filhos. E o Senhor nos pergunta a mesma coisa nessa noite. O que você tem pensado em deixar de herança para os seus filhos? Uma casa? Será que é guardar um dinheirinho na poupança para que ele possa fazer um curso superior mais tarde? Mas nós vemos grandes homens de Deus que arrebataram nações e ganharam muitos filhos na fé. Não somente filhos carnais, mas muitos filhos na fé. Que nós podemos deixar de herança para os nossos filhos, nossas filhas, nossos netos e para as gerações vindouras. Ou queremos ser mais alguém na multidão? Apenas um número? Eu digo para você nessa noite, Deus não te chamou para ser mais um número. Deus te chamou como ser único no universo. Não existe dois Renatos iguais, não existe dois Jacks iguais. Todos nós somos diferentes. A palavra de Deus em Isaías nos diz que o Senhor tem um exército de estrelas. Quando todas se apresentam diante dele, Ele chama cada uma pelo nome. Imagine você como um indivíduo, como um ser pensante. Alguém que tem um coração, alguém que tem alma, alguém que tem espírito na sua formação. Você tem muito mais importância para o Senhor. Mas às vezes é tão difícil nós confiarmos em Deus. Às vezes é tão difícil nós dependermos da vontade do Senhor, da providência divina, que nós achamos mais fácil dar uma ajudinha ao Senhor. E nós corremos. Mas Salomão disse em Eclesiastes, eu acho assim muito apropriado: tudo nessa vida é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E nós corremos e cansamos. O Jack falou que é algo interessante. Eu sou um exemplo vivo disso. Corri muito tempo. E eu chorava. A minha esposa não está aqui nessa noite, mas ela é testemunha viva disso. Quantas vezes eu estava na minha casa e almoçando, né, finais de semana, eu abaixava a minha cabeça e começava a chorar. E ali eu chorava feito uma criança. O Espírito Santo me mostrava tudo que Ele tinha para a minha vida. Eu falava: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Isso é muito pesado, isso é muito difícil para mim. E às vezes nós nos achatamos, nós nos acovardamos diante das situações. O nosso coração tem medo, o nosso coração está angustiado. Isso nos impede de fazer a vontade de Deus. Nós não chegamos diante do altar do Senhor e dizemos, nós não temos a capacidade de chegar e falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu não consigo mais correr, não dá mais para correr.
E eu falo para vocês, durante muito tempo eu corri atrás do vento. Sabe o que eu queria? Eu queria estudar, eu queria fazer um concurso público. Sabe, eu queria ficar bem de vida. Eu queria, sabe, viver com a minha família. Eu não queria estar aqui. Mas o Senhor marcou minha vida. Eu corri, mas sabe o que aconteceu? Eu me cansei. Mas eu digo para vocês que não existe nada melhor, não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós corremos e não nos cansamos. Assim como a palavra de Deus diz, que nós temos, ainda que nós corramos, nós temos asas como águias, nós subiremos e não nos cansaremos. Nós vamos a altos voos. É relax. É simples assim. Mas se você fugir, você vai cansar. Isso é fato. Pois bem, mediante tudo isso que eu falei, nós temos algumas consequências de não guardar o nosso coração. E uma delas nós já vimos, que é a descaracterização do nosso ser. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas quando o nosso coração ele vagueia, como o nosso coração ele está propenso ao que é ruim, ele está sempre voltado para o que é mal, nós acabamos cedendo às nossas vontades. E assim nós começamos a deixar jorrar da nossa vida o que é ruim. E assim nós influenciamos a nossa família, nós influenciamos os nossos amigos de trabalho, nós influenciamos a todos que estão ao nosso redor. Aí vem os homicídios, as mortes, toda sorte de pecados. Porque no nosso coração só existe a maldade. Nós plantamos a maldade e deixamos que ela cresça. Muito diferente do que quando nós estamos em Deus. Nós procuramos evitar essa maldade. Nós clamamos ao Senhor: Senhor, me guarda, Pai, porque eu sei, Senhor, que eu sou propenso a errar. Eu tenho, Senhor, dificuldade, Pai, em perseguir o meu alvo. A maldade está no meu coração, mas eu não quero segui-la. Eu quero que o Senhor tire essa maldade do meu coração. A nossa atitude é essa, como servos do Senhor. Mas quando nós achamos que somos adultos, esquecemos de tudo que o nosso Pai nos ensinou, quando estivemos ali, aos pés dele, ouvindo as suas palavras, e palavras de sabedoria. E ele fala pra gente: filho, se você seguir isso, você se dará bem no seu caminho, você será um homem bem sucedido. Não bem sucedido financeiramente, mas será um homem que terá conteúdo para passar para todos aqueles que precisarem. Se nós formos procurar quantas pessoas estão morrendo neste momento, nesse exato momento, pela falta de uma palavra de consolo, de carinho. Não precisa ser uma grande palavra de sabedoria, mas alguém que chegue otimista e fale: não, isso não vai ficar assim para sempre, isso vai passar. Pessoas estão se matando, estão morrendo aos milhares, porque não tem um servo do Senhor, não tem uma serva do Senhor que chegue: ei, não fique assim, não fique nessa situação, não se jogue da ponte, não se jogue da ponte. Há uma esperança para a sua alma, há uma esperança para você. E você vai lá e tira aquela vida.
daquela situação e mostra para ele o que o Senhor fez com você. Quantos aqui nessa noite não nasceram em berço cristão? É a grande maioria. Eu nasci no lar cristão, mas eu não consigo imaginar o quanto deve ser difícil para alguém que veio a conhecer o Senhor depois. Tudo que passou, nós passamos tudo sem termos consciência de que existe algo melhor, né, gente? Pois bem, o pecado, ele fez isso com o homem. Ele descaracterizou o ser humano. Um homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Um homem que foi taxado como a criação foi taxado para a glória de Deus. Foi criado para a glória do Senhor. Um homem que, quando achado pelo pecado, quando exposto pelo pecado, ele desmoronou. O seu caráter se desfez. E ali ele passou a ter uma vida imoral, uma vida de imoralidade, uma vida de devaneios, uma vida de libertinagem. Isso foi o que o pecado trouxe para nós. Outro ponto que nós encontramos é a desestruturação da família. Foi aquilo que eu já disse aqui anteriormente. A família tem perdido seus valores. Que infelizmente nós temos visto é apologia à traição, apologia ao homossexualismo, apologia ao filho não respeitar mais o pai. Não existe mais a questão do respeito. Se nós formos pegar dados estatísticos, nós veremos a quantidade de homicídios, de filhos que mataram seus pais. Muitas vezes porque o pai foi corrigi-lo e ele não aceitou. Infelizmente, no meu tempo, quando eu era criança, se eu respondesse meu pai, era uma puxada de orelha. Catava pela orelha e levantava. Isso quando não dava umas boas correiadas de couro cru. Meu pai era sapateiro e ele tinha um cinto desse tamanho. Ele guardava atrás da porta lá de casa. Toda vez que alguém fazia alguma peripécia, ele vinha, batia na gente. Mas era um homem temente ao Senhor. E ele orava sempre da seguinte maneira: Senhor, guarda os meus filhos, guia os meus filhos pelo teu caminho. E meu pai sempre soube nos criar, sempre soube nos ensinar. Quantas vezes pelos domingos de manhã ele batia 7 horas da manhã na nossa porta. Ele falava: gente, vamos acordar, tem escola dominical hoje. E muitas vezes eu com sono falava: pai, eu não vou hoje não, não vou hoje não. Ah, você não vai? Se você não se arrumar, tomar um banho, você vai do jeito que você está. E a gente sabia que era verdade. Rapidamente nos levantávamos. Mas a promessa do Senhor para meu pai foi que nenhum de nós nos perderíamos. Nenhum de nós perderia. E hoje todos estão nos caminhos do Senhor. E assim como o Jack falou, eu tenho uma família de pastores. E realmente foi um peso muito grande para mim, sempre foi. E o Senhor me tirou do seio da minha família para um lugar bem distante, mais ou menos 1.200 quilômetros de distância. Mas nós vemos que os valores hoje se inverteram, os valores foram se perdendo. E sabe o que acontece? Muitas pessoas já aceitam o conceito de uma nova família. Muitas pessoas já aceitam o que eles chamam agora de transgênero. Todos sabem o que é transgênero? Infelizmente para mim é uma mensagem do inferno. Menino que nasce no corpo de menina, ou vice-versa. Isso não existe.
Quando o Senhor fez, Ele criou macho e fêmea. Macho e fêmea Ele criou. E nós vemos que essas pessoas têm buscado na sociedade correr atrás de direitos que não lhes competem. Por quê? Porque ferem todos os princípios que nós aprendemos desde a criação, desde que nós fomos ensinados ao que é certo, o que é errado. Mas infelizmente muitos dentro da casa do Senhor têm se rendido a essas coisas. Muitos têm aceitado essa apologia que é passada através da mídia, através dos jornais, através da internet, através de outras pessoas ao nosso redor. Não, isso não tem nada a ver. Isso é normal. Isso é normal, você tem que aceitar. Ih, você é careta. Que você seja careta, mas que você não aceite, não deixe que a sua mente seja transformada em conformidade com esse mundo. Mas assim como Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a nossa mente esteja guardada no Senhor, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor, que nós possamos guardar os princípios que nós aprendemos em Deus, que nós possamos aplicá-lo em nosso dia a dia, aos nossos filhos, para que eles ensinem aos seus netos, e que os seus netos ensinem aos seus bisnetos princípios de vida. Pessoas honestas, pessoas idôneas, para que o bom conceito do que é certo e errado seja propagado pelas gerações. Ser cristão não é apenas algo espiritual, mas nós precisamos assumir a nossa identidade como indivíduos numa sociedade. Nós devemos buscar os nossos direitos mediante aquilo que nós aprendemos dos nossos pais: a ser honesto, a ser justo, a ser idôneo. Não deixemos isso se perder em nossas vidas. O que nós encontramos também é o cidadão corrupto. Isso é o que nós vemos bastante. Nós vemos que é algo bem difícil, porque existe uma frase que diz: você quer conhecer realmente alguém, dê poder a ele. Isso é fato. Você quer conhecer alguém de verdade, dê poder a ele. Nós vemos que homens de Deus, homens que viveram toda uma vida diante do Senhor, que ensinaram pessoas, a buscar ao Senhor, pregar o Evangelho, quando se envolvem muitas vezes na política, eles se corrompem. Isso é fato. Nós vemos muitos exemplos disso. Eu acredito que existam pessoas que não façam essas coisas, mas é uma minoria. São aqueles realmente que não querem se contaminar, que têm consciência do seu alvo, do seu objetivo nesta vida. Mas quando o homem, ele vê todo o poder diante dele, ele vê todas as facilidades, tudo aquilo que ele pode se deleitar, o seu coração, ai que gostoso, porque como nós sabemos, o pecado não é ruim, o pecado é bom. O pecado, ele nos assedia, mas o pecado também, ele nos consome, e ele traz morte. Mas antes disso, ele vê o pecado, ele começa a namorar com o pecado, ele começa a jogar os olhares de indireta, e começa a se apaixonar, e quando ele se vê, ele já está enredado no pecado, na ganância, na cobiça do coração do homem. Por quê? Porque o seu coração não está guardado no Senhor. Ele cedeu aos seus desejos. Mas nós, como cristãos, como servos do Senhor,
temos que fugir disso. Amém? E por fim, tudo isso nos traz morte. Mas infelizmente, irmãos, por não existir uma morte física, mas uma morte espiritual, nós não temos mais o Espírito dentro de nós, o Espírito Santo, e nós vivemos uma vida como mortos-vivos. Nós caminhamos por aí achando que estamos vivendo, mas na verdade estamos vivendo uma vida de morte, se é que existe isso. Nós estamos capengando como seres humanos. Nós estamos em cacos, em frangalhos. Nós estamos descaracterizados. Aleluia. Salomão, ele teve toda uma vida, teve toda uma chance de, não digo seguir todos os caminhos do seu pai por inteiro, mas sabemos que acima de tudo Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas assim como nós, Davi tinha defeitos, e Davi cedeu a alguns dos seus desejos. Salomão ouviu Davi durante tanto tempo, não sei, talvez durante toda a sua infância, durante a sua adolescência, mas nós vemos que no final da sua vida ele se perdeu. A ganância o corrompeu, assim como os desejos da carne consumiram a vida do seu pai. Quantas vezes, irmãos, nós estamos até mesmo na casa do Senhor, às vezes sem percebermos nós damos vacilos, e nós deixamos alguma coisa passar, porque em alguns momentos na nossa fraqueza nós esquecemos de correr para Deus, e ficam brechas nas nossas vidas. Gostaria de pedir a vocês que abrissem sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Texto também conhecido. Mas são coisas que, quando há brechas nas nossas vidas, quando deixamos entradas, portas, elas entram no nosso coração. E muitos não procuram logo se livrar, e aquilo fica na nossa mente, e aquilo trabalha na nossa mente, trabalha, e desce ao coração. Quando desce ao coração já era. Martim Lutero, existe uma frase de Martim Lutero que diz o seguinte: eu não posso impedir que o pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Quantas vezes vem o pecado sobre a nossa mente? Porque tudo começa na nossa mente. A gente começa, a pensar. A gente começa, primeiro começa no projeto, a gente começa a visualizar. E se a gente não joga aquilo fora logo, aquilo começa a tomar forma, começa a tomar corpo. E a gente começa a gostar, e aquilo vai ficando bom, e aquilo desce para o coração. Quando desce para o coração, aquilo se torna um desejo, se torna algo incontrolável.
Muitos pecados se concretizam através dos nossos atos, mas muitas coisas acontecem em nosso interior. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí nós vemos no 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual tem sido o nosso posicionamento diante do reino de Deus? Como nós temos nos posicionado? Ou será que nós estamos em cima do muro? Nós estamos nem de um lado nem para o outro. Isso também é perigoso, porque a palavra diz que ou nós somos frios ou quentes, que morno ele vomita, o Senhor vomita da boca dele. E o que nós temos plantado, o que nós temos produzido de frutos, que fonte tem jorrado do nosso coração? Que tipo de água tem saído do nosso interior? São palavras de vida? Ou são palavras de maldade, são palavras de maldição? Nós vemos que um povo inteiro todos os hebreus estavam no deserto, uma caminhada que deveria ser de alguns dias, eu não me lembro a quantidade certa agora. Eles ficaram por 400 anos. Tudo porque eles só reclamavam da provisão de Deus. E o Senhor dava maná. Durante o dia, o Senhor dava uma nuvem de fumaça para protegê-los, e à noite dava uma coluna de fogo para aquecê-los e para iluminá-los. E eles reclamavam. O que tem saído da nossa boca? Do que o nosso coração está cheio? O que nós temos vindo buscar na casa do Senhor? Com quem nós temos andado? Meu pai sempre me ensinou uma coisa interessante. Filho, sempre ande com pessoas que possam te trazer alguma coisa, possam te acrescentar alguma coisa. Nunca ande com pessoas que não querem nada. Se nós formos olhar aqui no capítulo 4, Davi fala exatamente isso. Salomão, fuja das más companhias, porque eles só querem matar, eles só querem roubar, pelo simples prazer de dar algo para o seu coração, porque o coração deles está cheio de maldade. Então eles fazem as coisas por fazer. Então fuja deles. Procura o caminho da bondade. Procura estar sempre no caminho bom. Isso eu digo para vocês nessa noite também, porque depois que meu pai falou isso, eu passei a fazer dessa maneira. Quer ser bem sucedido? Ande com pessoas que possam te dar algo. Ande com pessoas que possam te trazer
alguma coisa. Sabe para quê? Porque mais tarde você vai estar abastado, você vai ter conteúdo para passar para as pessoas que também precisarem. Porque pessoas passam por nossas vidas e a maioria não permanece nela. É ou não é verdade? Eu digo por mim, quantas pessoas eu conheci na minha vida, fiz até diversos amigos, mas faz anos que não os vejo. Mas em muitas vezes, em muitas situações, o Senhor nos usa para falar com essas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão esperando uma resposta, mesmo não tendo conhecimento da palavra de Deus, elas esperam algo, e você vai e tem algo para dar para elas. Olha, fulano, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que seguir dessa e dessa maneira. Você quer ser bem sucedido? Haja dessa e dessa maneira. Mas não vá por esse caminho. Esse caminho é mau. Que o Senhor possa tratar no nosso coração nessa noite. Se você não tem guardado devidamente o que o Senhor tem proposto a você, no seu coração, guarde o seu coração no Senhor. Assim como eu fiz, eu falei: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais seguir as minhas vontades, porque tudo foi dar varada na água, foi sempre bola fora. Eu quero a partir de hoje, Senhor, estar no centro da tua vontade. Eu digo para vocês, não existe nada mais gratificante, sabe, do que sentir o carinho do Senhor. Eu hoje estou aqui, mas eu me sinto acariciado pelo Senhor, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade dEle. Porque acima de tudo não sou eu que estou falando aqui para vocês, o Espírito Santo de Deus. Porque por mim mesmo eu não queria estar aqui. Eu lutei muito contra mim mesmo. E nós enfrentamos uma luta diária contra nós, contra o nosso homem interior. Existe uma música que diz: sei que existe uma parte de mim que eu não conheço e nenhum mortal conhecerá. No porão da minha alma, um monstro a minha imagem e semelhança. Sozinho não consigo controlar. Correr daqui, correr pra lá, é querer se enganar. A hora que a gente dá bobeira, pitbull sai da coleira e começa a detonar. E assim mesmo, é ou não é verdade? O pitbull sai da coleira e começa a detonar. Paulo fala sobre esse homem interior que existe dentro de nós. Isso aqui foi só uma parte para a gente descontrair, mas é uma verdade. Existe um homem que a todo instante ele quer renascer dentro de nós. Aí sabe o que nós fazemos? Nós corremos para os pés do Senhor. Nós falamos: Senhor, se esse homem sair eu estou perdido. Se esse homem tornar a viver eu estou perdido. Não deixe ele viver. Não deixe ele vir à tona novamente. Eu quero estar jogado aos teus pés. Eu quero ouvir as palavras de vida que o Senhor tem para mim, porque aos teus pés eu tenho palavras de consolo. Aos seus pés eu tenho abrigo. Debaixo das tuas asas eu estou seguro. Contigo eu sinto gigante, eu me sinto gigante. Nós nos sentimos gigantes. Não há o que temer. Não há o que perder, a não ser perder a nossa vida para as nossas vontades, a não ser perder a nossa vida para os nossos desejos. Tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós desejamos para o nosso coração, um dia vai se acabar. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas seu fim é morte. Não adianta nós corrermos. Você não tem outro caminho a não ser seguir ao Senhor, a não ser a buscar a vontade dEle, os desejos dEle para a sua vida. Se Ele te escolheu para salvar uma nação, se Ele te escolheu para salvar aqueles que estão diante de você,
Coloque-se na posição a partir de hoje. Deixe de lado esse comodismo. Deixe de lado essa vida enfadonha. E viva uma vida de novidade em Deus. O Senhor quer ser buscado por você, mas isso requer sacrifício de nós. Por isso que nós não queremos, por isso que nós lutamos. Muitas vezes não queremos nos sacrificar, mas a vida é assim mesmo, é dolorosa. Pastor, ele de vez em quando ele fala que ele foi enganado, né, Jack? Quando falaram de Jesus para ele, o tio dele falou para ele: rapaz, vem para Jesus, rapaz, seus problemas vão acabar. Não vai acabar não. Eles vão continuar, entendeu? E vão continuar. Mas só que tem uma diferença. Você vai ter um abrigo. Você vai encontrar consolo. Quando você tiver vontade de chorar, você vai ter um colinho para chorar. Você está disposto a isso? Você está disposto a negar-se nessa noite? A negar o seu eu, as suas vontades? Ou você não quer perder tudo aquilo que você tem sonhado para a sua vida? Deus tem muito mais. A nossa vida, ela não acaba aqui. Jesus não veio nessa terra para nos salvar e nós curtimos de boa uma vida, né? Tô tranquilo, tô aqui na igreja, eu venho, sento aqui, ouço o pastor pregar, ô glória, Renata pregando, que beleza. Cara, Ele não tem isso para você não, Ele tem mais. Ele quer que você esteja aqui, Ele quer que você esteja aí orando por uma pessoa. Ele quer que você esteja lá fora, sendo exemplo dele, dando exemplo de Cristo. Mas Ele não te chamou para estar num banco. Ele não quer de nós uma vida de comodismo. Então, se você está disposto a isso nessa noite, abra o seu coração. Essa foi uma palavra que eu trouxe de reflexão para você. Que você possa dar ouvidos ao Espírito Santo. Saber que você não está sozinho. Sua caminhada até aqui não foi em vão. Que o Senhor te acompanhou passo a passo. Ele te assistiu. Mas muitas vezes você disse: Senhor, eu quero seguir minha vida, eu quero seguir meu caminho. Não, o Senhor tem mais para você. Mais do que nós imaginamos. Então coloque-se na presença do Senhor nessa noite. Você pode ficar de pé, né, meu irmão? Eu desejo que acima de tudo o Senhor, o Espírito Santo tenha tocado o seu coração nessa noite. Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, diante de Ti. Eu creio, Senhor, que muitos aqui, Senhor, nessa noite correram e se cansaram. E hoje se encontram fatigados, Senhor. Porque conforme foram andando, ó Deus, o peso foi ficando maior nas suas costas, Senhor. A caminhada foi ficando mais difícil. E hoje eles chegam aqui diante de Ti, Senhor, ofegantes. Eu te peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha tocar fundo no coração deles, ó Deus, dessas pessoas, que eles possam encontrar em Ti abrigo, que eles possam encontrar em Ti refúgio,
Que eles possam sentir, Pai, hoje nas suas vidas o rio de Deus, o rio que sai do trono do Senhor, passando sobre os seus corações, ó Deus, e jorrando, Senhor, pelas suas gerações. O rio, Senhor, que corre, Senhor, sobre as suas vidas, tirando deles, Pai, toda tristeza, toda amargura, toda dificuldade, Senhor, todo o peso da caminhada. Que eles digam: Senhor, eu não aguento mais. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Ai, eu estou cansado. Eu estou cansado. Que a tua vontade, Senhor, seja acima da minha. Que a partir de hoje, Senhor, que o Senhor me mostre, Pai, os desejos do teu coração para mim, o caminho, Senhor, que o Senhor propôs para mim desde o início. Ele seja, Senhor, descoberto, ele seja, Senhor, desenrolado. Eu encontre abrigo, Senhor, diante de ti. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero me jogar, eu quero me lançar aos teus pés. Porque, Senhor, para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna, as palavras que trazem vida, as palavras que transformam o meu coração cansado, o meu coração sobrecarregado, ó Deus, o coração que já não aguenta mais de tanta dor. Senhor, liberta-me, Pai, nessa noite. Liberta-nos, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser canal de bênção, Senhor. Mas para que a bênção, Senhor, não venha parar em nós, que a bênção ela passe por nós e ela alcance outros, ó Deus. Que a bênção, Senhor, passe através de nós e alcance toda a sociedade. Oh Deus, que essa bênção, Senhor, ela venha trazer vida, Pai, onde não existe. Que essa bênção passe por nós e ela traga luz, Senhor, onde existe escuridão. Mas, Senhor, transforma-nos dessa noite, ó Deus. Cria em nós, Senhor, um coração igual ao teu, um coração disposto a amar o nosso próximo, coração disposto, Senhor, a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade acima de tudo. Que a partir de hoje, ó Deus, prevaleça a tua vontade em nossas vidas, não a nossa, mas a tua, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, Deus?